a gente vê Jesus fazendo uma coisa normal, né? Os judeus no sábado se reuniam, era o dia do Senhor. Então eles se reuniam e Jesus estava cumprindo uma das coisas a qual ele falou que ele veio para fazer, que é ensinar. Jesus amava ensinar. E ele fez isso desde a sua adolescência. Teve uma hora que os seus pais perderam de vista no meio da caminhada com a galera. E quando o acharam, ele estava ensinando, desde uma idade bem cedo. Então fala que ele foi a Cafarnaum, um vilarejo, né? Uma antiga sinagoga. Hoje, ainda se você for lá, ainda existe algumas partes dessa mesma sinagoga, né? É a mesma fundação, o mesmo edifício que Jesus ensinou. Ainda hoje você pode ir lá. Fala então que assim que chegou o sábado, ele entra na sinagoga, né? As sinagogas, eles têm uma coisa interessante. Eles não tinham essa questão de ter alguém definido para ensinar antes. Era uma coisa meio no flow ali. Tem algumas igrejas que tentam fazer isso, mas não dá certo, não. Tipo assim, alguém tem uma palavra aí, tipo assim, cara, vai falar besteira e muita besteira. Aí tem que ter um rabino diferente para pegar a galera que vai falar besteira. Então é por isso que a gente não abre. A gente não tem essa liberdade que a sinagoga do passado. Né? Até para testemunho a gente gosta de ouvir antes para não dar ruim. Né? Mas era assim antes. Eles tinham essa questão de, cara, era no flow. Eles tinham o costume da liberdade, né? E aí que bom que Jesus estava naquele lugar e a liberdade de poder dar espaço para Jesus falar. Eu creio que é uma das coisas que a gente gostaria de que acontecesse. Imagina, estamos aqui, cara, de repente Jesus aparece. E aí eu gostaria de dar oportunidade para alguém aqui, e Jesus se levanta, né? Não brilhando, não loiro do olho azul, nem reluzente, né? Aí ele vem e fala assim, cara, tem uma palavra aí para compartilhar com vocês. E aí então ele começa a falar, ele começa a ensinar. No versículo 22, fala que todos ficaram maravilhados com o seu ensino. Uma observação importante, a palavra todos. Quando nós olhamos para algumas palavras que são enfáticas e fortes dentro do texto, seja na narrativa ou nas cartas, isso nos chama a atenção, a palavra todos. Você vai ver algumas vezes essa palavra sendo citada. Então se refere a todos de verdade, no geral, né? De forma literal, só que ela tem uma pitada de um pouco mais do que simplesmente todo mundo ouviu e ficou maravilhado. É uma coisa de ser pego de surpresa. É uma coisa de ficar tão assim, sabe quando você fica em choque? Essa é a ideia. Assim, nossa, esse cara é muito bom. Esse cara é diferente. Essa é a ideia. Esse cara é diferente. Todos ficaram maravilhados ou admirados pelo seu ensino. Nós não sabemos o que Jesus ensinou nesse dia. Não temos como saber. Quem fala que sabe está falando besteira. Mas a gente pode pensar em algumas coisas que Jesus falou durante todo o seu tempo de ministério. Ele falou do reino de Deus. Ele falou que o reino havia chegado. Ele falou que ele era aquele a quem foi falado antes e proferido, né? Predito. Então, nós não sabemos o que ele falou, mas o que nós sabemos é que algo aconteceu naquela galera que ouviu. Eles ficaram admirados, eles foram impactados pela mensagem que Jesus tinha para falar, que Jesus estava falando. E eles nunca ouviram nada parecido. Porque não havia ninguém tão parecido com Jesus nesse sentido de chamar atenção. Tinha os rabinos que eram pessoas assim extremamente acadêmicas e super inteligentes e decoravam coisas e sabiam citar coisas. Mas olha a diferença dele. Fala que porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade, não como dos mestres da lei. Cara, isso aqui é radical. Os mestres da lei, eram aquelas pessoas que eram os capazes de ensinar a lei. Não era qualquer pessoa que simplesmente falava assim, cara, eu vou ensinar esse negócio aí.
Eu vou fazer um cursinho online de 4 aulas e eu vou ensinar sobre o Torá, sobre o Pentateuco. Não, eram pessoas que gastaram a sua vida para poder ensinar e falar que Jesus era diferente deles. Fala que ele ensinava com quem tinha autoridade. Mais uma vez, uma observação. Essa autoridade era uma coisa única. Era uma coisa diferente de todas as outras. Naquela época havia pessoas com grande autoridade. Autoridade para mandar e desmandar. Autoridade para mandar matar pessoas. Mas Jesus, ele tinha uma autoridade que era diferente. E não como dos mestres da lei. Os escribas dos dias de Jesus raramente ensinavam com ousadia. Porque não fazia tanta parte da vida deles. Era uma coisa que eles aprenderam. E é uma lição para nós, que foi orado no começo. A gente pode saber sobre Jesus, a gente pode saber sobre Deus, a gente pode ler livros sobre Ele. Mas se a gente não deixar isso descer e se tornar vida para nós, não vai passar de palavras ao vento. Palavras que não trazem transformação. Ou parece, sabe quando alguém fala da boca para fora e fica muito nítido que, cara, não tem nada para a sua vida? É mais ou menos isso. Fala que na época, esses escribas ou esses mestres da lei, eles citavam uma variedade de rabinos. A gente pode ver ao estudar. Eles citavam porque davam um ênfase e davam um certo tipo de ar, de superioridade. Mas Jesus ensinava com ousadia. E sabe por que Jesus ensinava com autoridade? Porque ele tinha autoridade. Era normal dele. Ele não usava uniforme para mostrar a autoridade. A sua vida refletia aquilo, as suas ações, a sua fala eram condizentes com a realidade de todo o tempo que ele viveu, e as pessoas olhavam para ele e ficavam admiradas. E aí então ele traz essa mensagem divina. Ele estava confiante e ousado diante de Deus, porque ele conhecia ali, tipo assim, eu faço parte da Trindade, estou falando de uma coisa que eu vivi a vida inteira, até antes de eu nascer. Só Jesus podia falar isso. Antes de eu nascer eu já conheci isso aqui, gente. Só Jesus podia falar isso. Então, ele não estava citando homens e pessoas eloquentes e inteligentes. Ele estava falando de algo que ele conhecia desde a eternidade. Então Jesus, aqui nessa parte, gente, é o início do ministério de Jesus. Exatamente a introdução ao seu ministério na Galileia. Como falei alguns domingos atrás, um lugar normal, uma vila normal. E aí então ele mostra a diferença do discipulado dele. Nós vamos repetir muito essa palavra, do discípulo, do discipulado. Por quê? Aqui a gente consegue ver um contraste. O contraste é que o discipulado dos rabinos em relação aos seus discípulos era de coisa de conhecimento, de decoreba. E de Jesus não, Jesus era a vida. Jesus era caminhar junto, Jesus era essa questão de ensinar os seus discípulos. Então o discipulado de Jesus era diferente dos rabinos. Algumas organizações missionárias, elas têm como valores, por exemplo, a Jocum, Jovens com a Missão, o qual eu e já fizemos parte, uma boa parte da nossa vida. E, por exemplo, o Gabriel e a Vitória, que fazem parte da nossa comunidade, fazem parte dessa organização, não estão aqui hoje por questão que o curso que ele começa amanhã, hoje é a abertura do curso, então por isso eles não estão aqui. E tem como um dos valores de fazer primeiro para depois ensinar. E olha que interessante isso. Nós temos essa coisa, nós já queremos fazer de forma bem rápida. Já queremos ensinar uma coisa que nós nem dominamos ainda, ou nem aprendemos ainda. E eu amo, esse é um dos valores que eu amo.
Porque existe uma diferença de quando nós experimentamos algo, então nós vamos ensinar. É diferente. Quando nós vivemos algo, então nós conseguimos falar de forma diferente. É duro, porque eu sou casado, tenho filhos, e eu já falei, eu tenho que me esforçar muito para dar exemplos que não envolvem nossos filhos, tá? Mas é muito difícil. Mas, por exemplo, um exemplo muito fácil de se entender acerca do que eu estou falando dos rabinos e de Jesus. Quando alguém é solteiro e não tem filhos, para eles tudo é muito fácil a criação de filhos. Eles olham de longe assim e falam, pô, cara, não consegue acertar aquele negócio ali, tipo assim, parece tão molinho, é só chamar de canto e fazer alguma coisa, tipo assim. Rapaz. Aí então passa um tempo. Eles podem chamar a atenção dos pais com o filho? Podem. Lógico que podem. Só que eles nunca vão ter a autoridade de falar assim, eu sei como é isso. Quando a gente sabe o que é, gente, é outro negócio. Aí a gente, ainda assim, a gente vai nesse lugar de humildade, a gente vai assim nesse lugar de que a gente não sabe tudo, ainda estamos aprendendo, que a gente... Quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando, é como se fosse 2 passos para frente e 1 para trás, ou 1 passo ou vice-versa. A gente acerta em algumas coisas, a gente erra em outras, a gente vai, avança um pouquinho, a gente volta um pouquinho. Mas é assim. A palavra autoridade aqui é a palavra que é traduzida em algumas versões por poder. Como toda tradução, ela tem as suas diferenças e algumas coisas com qual nós temos uma dificuldade. E vocês sabem, nós aqui da Calvary, nós não temos esse negócio de falar aqui no grego, no hebraico, no aramaico. A gente cita algumas vezes porque é necessário. Mas, por exemplo, nesse caso, é de extrema importância. Porque a palavra autoridade aqui, o poder, né, alguém com poder, é a palavra exúsia. Ela é citada 9 vezes só no Evangelho de Marcos. E 6 vezes ela se refere a Jesus. Então coloca num lugar assim que faz a gente entender, diante dessa questão dos poderes, dos governos, das pessoas importantes, é que Jesus nem estava usando o seu poder sobrenatural. E a gente tem dificuldade com isso. Quando se trata de milagre, poder e coisas sobrenaturais, é dunamis. E aqui, nessas passagens, não é a palavra dunamis. Por isso que tem a organização dunamis aí e tal. Por que eles não colocaram exúsia? É porque é outro tipo de autoridade. Então, a mesma autoridade que Jesus usou aqui para lidar com o ensino, e as pessoas ficaram admiradas, e já a gente vai ver sobre os poderes malignos, é a mesma autoridade que ele falou assim, em Mateus 28, na grande comissão, toda autoridade, todo poder, todo exúsia me foi dado, portanto, vão por todo mundo. É a mesma palavra. Então, Marcos, ele está definindo logo de início essa questão do ministério de Jesus, estabelecendo essa questão da autoridade dele acima das mais altas autoridades, no reino temporal, conforme representado pelos mestres da lei, mas também diante das autoridades no aspecto sobrenatural, conforme representada aqui nesse texto. Alguém disse assim que Jesus mostrou autoridade quando ele estava com as feras no domingo passado. As feras ficaram de boinha com ele, sentiram um gostinho do que era a criação antes da queda. Jesus então ele mostra autoridade quando os anjos o serviram naquela mesma passagem depois de ser tentado no deserto, só duas sessões anterior. Jesus mostra autoridade anunciando a presença do reino de Deus e ordenando aos homens que se arrependessem e crescem no seu nome. Seguindo adiante, justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir?
sei quem tu és, o Santo de Deus. 25. Cale-se e saia dele. Repreendeu Jesus. Se alguém convidou para você vir hoje, fala assim, caramba, podia ter convidado no domingo que vem. Mas está tranquilo, tá? Como eu falei, a gente vai passar por isso e a gente vai lidar com essa realidade. Mas é interessante saber que todo domingo a gente está numa passagem, você pode convidar as pessoas pensando que tipo de coisa que seria melhor ou mais legal, né? Tipo assim, cara, vai lá na minha igreja domingo lá, a gente vai falar sobre algumas coisas diferentes. Mas vamos lá. Algumas versões usam espíritos imundos, outras usam demônios, outras usam forças do mal, né? E antes de entrar em qualquer tipo de detalhe, gente, é importante que a gente fale, é que existe uma realidade. E essa realidade é essa questão de que ao mesmo tempo que existe bondade, existe Deus, existe o inimigo e existe esses espíritos imundos e demônios. Uma forma muito fácil de entender isso, e até ateu, quando se depara com essa realidade, eles têm dificuldade de se expressar. Então, normalmente, eles não vão se expressar, porque eles sabem que eles podem estar numa cilada e vão perder o argumento. Então, quando você conhecer alguém que é ateu, e você quiser ter uma conversa genuína, você pergunte para eles se eles acreditam no mal. Fala assim, cara, quando você assiste o jornal, quando você ouve as notícias e as histórias de pais matando filhos, e filhos matando os pais, e pessoas dando tiro, e dando facada, e dando um monte de coisa, você fala assim, cara, o que você acha disso aqui? Isso aqui é alguma coisa... Explica isso para nós. Isso aqui é o mal ou não? Se ele ficar calado, é porque o orgulho já bateu, e fala assim, não vou me entregar. Porque o mal a gente tem certeza, gente. É só a gente olhar com os olhos normais. Não precisa ter olhos espirituais. É só a gente ver o jornal. A gente fala assim, cara, isso aqui tá brabo. Isso aqui tá ruim. E aí o que acontece? Quando a gente olha para isso, a gente é motivado de forma diferente. Que existe o bom. Que existe alguém que rege o bem. Aí então, isso mexe com o que cremos, isso mexe com algumas coisas que nós somos ensinados. E aí então, indiferente do que as pessoas acreditam ou não, a gente chega num ponto comum de que não dá para negar que nós não estamos no nosso melhor estado, que nós não estamos vivendo aquilo que Deus desejou na criação para nós. Então, existe sim essa realidade. Existe essa questão que está muito claro na Bíblia, enquanto então, justamente naquela hora, fala, na sinagoga, um homem possesso de espírito imundo gritou. Sabendo da realidade de Jesus, ele cita coisas verdadeiras sobre Jesus. O livro de Tiago fala que o adversário, o inimigo, ele crê, ele acredita nas coisas de Jesus, mas ele treme. Essa é a diferença. Então, algumas coisas que é importante a gente ressaltar, e a gente não quer, e a gente não vai dar muita ênfase a essas coisas, porque quem recebe ênfase diante das Escrituras do nosso culto dominical é Jesus. E como eu falei, a gente fala por questão de ensino, e saber o que a palavra de Deus fala, que nós não sejamos ignorantes acerca das astúcias do inimigo. Então, para que a gente não seja tolo e pensar que está tudo bem, que o inimigo não vai fazer nada contra a nossa vida. Alguns pontos de extrema importância acerca disso. Nesse caso aqui, Jesus, ele fala para ele calar e sair. Não tem muito papo. O papo que tem é antes e não parte de Jesus, né? É verdade que essas coisas que foram citadas pelo inimigo aqui, ele é o Jesus de Nazaré, ele veio para destruir sim as obras do inimigo, ele veio sim.
e ele sabe que ele é, que ele fala que ele é o santo de Deus, o diferentão, o separado. Em outras vezes a gente vai ver que ele fala assim, você veio, tipo assim, a ideia, você veio antes do tempo nos atormentar, tipo, como Jesus vai atormentar eles. E Jesus fala, tipo assim, cara, vai chegar um dia que vai ser para sempre. Mas por enquanto, fica quieto e sai, deixa essa pessoa em paz. Então, alguns pontos de observação para a gente acerca disso. Quem são essas pessoas, esses demônios, esses espíritos imundos? São os anjos caídos lá do começo, depois da queda, liderado por Lúcifer. Então, eles montam esse grupo, né, de anjos caídos, chamados por diversas coisas, espírito imundo, demônios, coisas do tipo. E então eles procuram esses espaços, esses lugares, para poder habitar em pessoas. Já teve até inclusive na Bíblia, no capítulo 5, a gente vai ver em porcos. Uma coisa, antes de qualquer outra coisa, que deve sobressair acerca desse ensino, gente, é que se você está em Cristo Jesus, e o Espírito Santo habita em você, não há o que temer. Porque você é o templo do Espírito Santo. E não tem como dividir com mais ninguém. Fala que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, isso não nos livra da cilada, das astúcias, das coisas que o inimigo tem contra nós. Porque se tem uma verdade acerca do inimigo, é que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não ama os crentes. Não há amor no inimigo. Ele quer ver o povo de Deus, a imagem de Deus, tudo acerca de Deus, ser deturpado e ser destruído. Então, eu tive coragem de fazer isso, não sei se eu faria isso de novo. Eu abri a caixinha do Instagram hoje à tarde, para saber se o pessoal tinha perguntas acerca do tema. E assim, não tem como cobrir, foram mais de 20 perguntas. Parece que o pessoal está bem interessado em saber algumas coisas. Algumas coisas eu vou passar por cima e responder as perguntas já assim. E talvez, se sobrar tempo lá no final, talvez eu toque em algumas coisas. Então, a primeira pergunta: um crente pode ficar possesso? Não. Porque não tem como dividir a casa com o Espírito Santo de Deus. Nós estamos selados com o Espírito de Deus. Habitação para sempre. Senhor por nós, todos os dias, até o fim. Então, a pergunta para nós que nós precisamos lidar diante disso é se nós de fato estamos em Cristo. Porque se nós de fato estivermos em Cristo, nós podemos olhar em Romanos capítulo 8 e olhar para toda a lista de coisas que inclui poderes e autoridades que não podem nos separar do amor de Deus. Música antiga, né? Quem nos separará do amor de Deus? Não há morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem força, nem poderes dos que estão de vir. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Mas para isso nós precisamos estar em Cristo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Nós estudamos livros de Efésios, no nosso retiro. A palavra em Cristo é a palavra que permeia toda aquela carta. Porque se nós estamos em Cristo, nós estamos sentados com Cristo, desfrutando de sua bondade, desfrutando das suas bênçãos. Então, respondendo à pergunta, não tem como um crente ficar possesso ou endemoniado. Amém? É coisa boa, isso é promessa de Deus para nós. Se você é templo do Espírito, você está selado, lavado, remido, centrifugado, tudo que tem direito no sangue de Jesus. Uma coisa importante também acerca do assunto. Alguns desses casos, a gente vê que há uma manifestação.
A gente vê uma mudança de voz, a gente vê uma mudança corporal, a gente vê algumas coisas. E eu gostaria de chamar a atenção para algo que mexe comigo e deveria mexer conosco, no sentido de que estar em Cristo é algo revolucionário diante do que a gente está vivendo. A Bíblia fala que Judas foi possuído por Satanás. E sabe o que ele fez? Ele não fez a mesma coisa que esse camarada aqui. Ele não fez a mesma coisa que o gadareno lá do capítulo 5. Sabe o que ele fez? Ele traiu Jesus e vendeu por moedas de ouro. Esse inimigo eu tenho medo, gente. Eu tenho medo por quê? Porque não dá para saber. O que dá para saber é que o cara está endemoniado. Mas é um demônio que não se manifesta da forma que a gente espera. E por que a gente sabe disso? Porque Jesus falou que Judas ele era do inimigo desde o começo. O seu coração já estava entregue desde o começo. Ele foi aquele, quando a adoração, uma das coisas mais lindas do Novo Testamento, um vaso de alabastro é quebrado e perfumizá-la na sala. E Jesus fala daquela mulher que ela ia ser lembrada por todas as gerações até a avó. Gente, isso aqui é radical. Uma mulher que dá uma coisa valiosa. E o que aquele cara que estava endemoniado falou? Poxa, poderia ter vendido e dado para os pobres. Você acha que Judas tinha coração para o pobre? Você acha que Judas estava preocupado com o pobre? Não, gente. Ele estava tão preocupado que ele se vendeu por moedas. E não daria para ele se vender por moedas, né, trair Jesus e dar o dinheiro para os pobres. Que aí seria coisa mais louca ainda, né? Tipo assim. Bora lá. Outra pergunta. Como que isso acontece? Esse aqui é uma coisa muito difícil de se falar. Não existe algo tão específico na Bíblia que nos mostre como, tá? Não tem. Não existe assim, cara, isso aqui é assim, preto no branco. O que nós sabemos é de alguns indícios e algumas coisas, né? E ainda assim, gente, o nosso coração acerca dessas coisas é de não sermos pessoas que se tornam caça-fantasmas. Cara, a nossa preocupação é Jesus, cara. A nossa preocupação é de que Ele está conosco, que Ele vai nos proteger. Que a palavra fala que Ele não vai nos tocar, o inimigo não vai nos tocar, porque nós vencemos o maligno. É isso que importa. Mas algumas pessoas sugerem uma coisa bem interessante. Tem um livro chamado Você é Aquilo que Adora, do K.G. Beale. E ele fala de uma coisa bem interessante, que eu gostaria de ler, por questão de referência. Nesse livro, Você é Aquilo que Adora, não é Você é Aquilo que Ama, do J. Smith, que eu sempre falo, mas é outro. Tá? Ele fala assim, deixa eu ver aqui. Olha lá. Basicamente, ele argumenta que um dos panos de fundo históricos da idade de imagem são os ídolos pagãos, que eram feitos à imagem e semelhança de um Deus. Eles, de fato, não eram Deus, mas remetiam àquela divindade. Nesse sentido, o homem é uma escultura divina de sua própria imagem. Não é fácil agora deduzir que se uma vez que o homem deixou o Deus da imagem, Deus maiúsculo, a sua manifestação da imagem é uma direção apóstata. Nós podemos ver em algumas esferas essa questão, assim que ele passa a representar a tais ídolos as suas aspirações e caráter. A possessão é a manifestação cabal disto. Então, em outras palavras, se é verdade essa questão
que o nosso coração é o centro das nossas afeições e desejos e paixões. Isso pode ser que tem coisas o qual nós tornamos imagem de um falso Deus através de várias coisas, pode se tornar uma coisa o qual seja uma porta de entrada para que o inimigo entre. Algumas pessoas dizem, é difícil afirmar, então eu estou falando assim, gente, não é qualquer coisa que for citada, tipo assim, é isso, é assim que é, e, cara, a gente está falando de uma forma de entendimento de que pode ser sim algumas coisas, tá? Então, por exemplo, algumas pessoas citam a exposição às coisas como espiritismo, astrologia, práticas ocultas, drogas, que podem ser essa questão de porta para o mundo demoníaco. Então, nesse sentido, é melhor que sejam fechadas. Então, quando nós temos um encontro com Cristo, e esse é outro ponto muito importante acerca dessa caminhada cristã, aí você pode se perguntar, poxa, mas eu já participei disso, eu já participei daquilo, e como é que isso funciona agora? A nossa postura, biblicamente, como Calvary, a gente refuta, e isso pode ofender algumas pessoas, talvez até alguns de vocês, e tá ok, tá? É que nós não cremos nesse negócio de libertação. Nós não cremos, gente. Nós não cremos que precisa fazer um monte de coisa até chegar um dia e você ser livre. A gente não acredita nisso. Porque se a gente acreditar nisso, vai parecer tipo assim, como se Jesus entrasse na gente, aí ele saísse, aí ele entrava de novo, e aí, sabe assim, não rola. O que rola, vou falar para vocês, o que rola é a questão dos efeitos colaterais dessas práticas. Nem a influência eu chamo, eu não acho que é correto falar que está debaixo da influência, um crente debaixo da influência de Satanás. Sabe por quê? Porque Paulo fala que o príncipe dessa era, nós estamos, opera, o Deus dessa era, né, falando do inimigo, ele opera nos desobedientes, na desobediência. E nós não estamos nessa categoria. Nós estamos na categoria de filhos e filhas, justiça de Deus. Então, o que parece ser, sabe quando você tem um lugar de direito e você, muitas vezes você abre desse lugar, você abre mão desse lugar de direito? Essa é a ideia, que o Satanás não tem poder de influência sobre nós, mas às vezes parece que nós damos esse espaço de influência, que não lhe pertence, porque nós somos de Cristo. Então, nós acreditamos, biblicamente, todas as passagens do Novo Testamento, que é citado, coisa desse tipo, é do cálice para o saia e acabou. Não tem papo, não tem conversa, não tem negócio para tem que fazer. Nós temos que lidar com as consequências e com a responsabilidade das coisas o qual nós fizemos diante da nossa ignorância. Mas nós não temos esse espaço mais vazio quando nós estamos em Cristo Jesus. E essa é a diferença. Então, os ministérios de libertação, gente, de batalha espiritual, eles são novos. Eles são aí das últimas décadas, aí 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. E o que acontece diante desses ministérios de libertação, há uma ênfase tão grande nessa questão, que parece que Cristo ele não é representado. Você precisa fazer tanta coisa. E aí você fala assim, cara, me mostra alguns exemplos na Bíblia, no Novo Testamento. E a gente não, uma das coisas que a gente fala e fala de novo na Calvary, gente, a gente vai cansar de falar. Se você não vê algumas práticas nos evangelhos, no livro de Atos e nas cartas pastorais, tome cuidado. Porque se tivesse que ser, estaria lá. E tem coisa que é tão interessante, que às vezes até quando tem uma ou duas,
um ou dois eventos desses, não quer dizer que são coisas que devem ser perpetuadas. Você quer ver um exemplo disso? Feito por Jesus nessa passagem. Nessa passagem não, desculpa. Voltando. Na passagem do Gadareno, no capítulo 5, quando ele fala assim, quem é você? A gente não vê nenhuma outra expressão parecida na igreja do Novo Testamento. E para mim tem alguma coisa muito importante nisso. É tipo assim, não precisa fazer isso. Primeiro que você não é Jesus. Você não tem tanta autoridade assim. A autoridade que a gente tem é Jesus. Mas a gente não vê os discípulos fazendo, a gente não vê os apóstolos fazendo, a gente não vê no livro de Atos, a gente não vê nas cartas pastorais. Pelo contrário, a gente vê Paulo boladão lá em Atos 16, né, com a moça lá com o espírito de adivinhação. E ele vai lá e, pum, com a boca, tomou pau depois disso por causa disso. Mas assim, a gente vai falar sobre isso no capítulo 5. Então, gente, mais uma coisa. Então, você que está chegando na Calvary, ou você que já está há um tempo, cara, como é que funciona isso, pastor? Não tem Ministério de Libertação nessa igreja? Não. Não tem, não vai ter, e é assim que vai ser. O que vai ter é um povo que ama Jesus, que vai clamar para que Jesus liberte as pessoas do mal. É isso. Gente, a gente canta música de criança, que quando Jesus entra, ele endireita a casa torta, gente. Vamos crer nessa parada, mano. Não é verdade? Senão a gente vai ser um homenzinho todo para sempre, gente. Eu vou falar aqui uma coisa acerca dessa questão de brecha e abertura para essas coisas, gente. Acerca desse, por falta de um termo melhor, esse tipo de influência ou coisa do tipo. Eu não estou dizendo que tem coisas que a gente não precisa cuidar. Eu não estou dizendo isso, tá? Eu ouvi um dia desse que estarrecido, assim, fiquei... ia falar possesso, mas não... Eu fiquei louco, gente. Tipo assim, é uma história de alguém, um pastor falando que um jovem ficou possesso. Porque quando ele ficava com raiva dos pais, ele ouvia uma música cristã. Porque a música cristã não era um de louvor, tá? Mas era cristã. E a música falava de uma coisa, dava uma ideia de... É que se eu falar, já vou entregar os negócios, aí pode ser que... Mas beleza, é uma igreja da cidade, então... Mas assim, não tem como, gente, tá? Não tem como, eu vou falar isso não tem como você abrir brecha para o inimigo ouvindo música de banda cristã. Não tem essa opção, gente, tá? Cara, essa questão da brecha está falando de coisa muito mais profunda, muito mais coisa. Não está falando de um evento, está falando de coisa que vocês... Agora, o que eu quero falar acerca da música? Eu falei um dia desse e eu vou dizer. Eu não sou um bom exemplo para vocês acerca de música. Eu vim da cena de Santos, do rock and roll, punk rock, hardcore. Eu ouço um monte de coisa, cara. Eu ouço... deixa quieto. Quem me conhece sabe. Mas tem coisas... Esse é o ponto que a gente precisa entender com maturidade. Se tem música, ou expressão de arte, ou coisa do tipo, que nos leva para baixo, a gente tem que tirar da nossa vida. Esse é o ponto. Isso não tem nada a ver com questão do que o inimigo vai fazer ou não. Tem coisa que a gente sabe fazer mal. Eu tenho um pezinho aqui na depressão e tenho um pezão na ansiedade. Tá? Essa é a minha vida, por muito tempo. Quando eu comecei a pregar, na minha juventude, eu tinha piriri antes de pregar. Tamanha ansiedade. E aí eu pregava e eu ficava pleno. Aí eu fui buscar a ajuda de um profissional. E graças a Deus estou aqui, está tudo bem. Mas tem umas bandas que eu ouço, que eu sei que se eu tiver com o meu pezinho da depressão um pouquinho mais alinhado, eu vou para baixo. Eu sei disso. Então, quem tem problema com ira,
Se você ouvir coisas que vão te puxar para a ira, você vai ser influenciar, o nome que seja. Alguma coisa com a ira vai aguçar o seu desejo. Se você tem problema com sexualidade, eu falo de questão de pornografia ou coisas que você não deveria estar vendo, se você assistir séries que é bem explícito e que vai levar você para esse lugar, uma hora você vai estar sozinho num lugar, no seu quarto, seja onde for, e você vai ser tentado a fazer coisa, gente. E às vezes eu fico pensando, talvez não é nem tão do inimigo assim. É questão de que a gente está num... Sabe quando você sabe um lugar que você não deve ir, você vai? É tipo assim, é mais ou menos isso. Então, a palavra de Deus nos instrui acerca das coisas... Eu não gosto de falar as coisas do mundo, porque a gente vive no mundo. Né? Jesus falou assim, eu não tiro vocês do mundo. Eu envio vocês para o mundo. Mas quando a gente fala de coisa do mundo, a gente está falando da coisa que é... Daí, contra Deus. E quando a gente pensa nessas coisas, a gente tem que lembrar que muito dessas coisas, a cultura predominante é contra Deus. E não dá para você esperar de ninguém, nenhuma companhia da música ou do filme que vai edificar a sua vida, gente. A galera fica gastando horas e horas para falar mal do filme da Barbie. Mano, só não ir, só não assistir o negócio, pô. Ai, que não sei o que lá, tem isso. Que... Cara, não assistiu por quê, cara? Ninguém vai botar um revólver na cabeça de alguém e falar assim, mano, você vai ter que assistir a Barbie. Mano. Ninguém, mano. Então, para deixar bem claro, é uma linha fina. Tem um estudo que eu já dei aqui sobre graça comum. Eu vou repostar, que eu acho que tem muita música bela, muito melhor que muita música evangélica. Eu já falei isso, eu volto a dizer. Se quiser me julgar, tá beleza. Tá? Então, a gente tem pessoas na nossa comunidade que estão acostumadas a ir em show e são pessoas que têm a vida no lugar, gente. Tem a vida no altar. Tá? A gente tem pessoas na nossa comunidade que são pessoas que amam Jesus de verdade, mas amam uma boa música. E isso é graça comum. Isso é algo da criação que Deus fez para a gente desfrutar. Pode ser que a gente tenha as nossas diferenças em relação a como fomos criados e como a gente cria, mas está tudo bem essa diferença. A gente só não pode colocar na perspectiva bíblica algo que não é. Então, fechando essa questão aqui, fala aqui, versículo 26, né? Não, 25, cale-se e saia dele, repreendeu Jesus, versículo 26, o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Então, a gente vê essa questão. O reverendo Augusto Nicodemos, ele coloca de forma, assim, tem coisa que eu não concordo com ele, mas vamos dizer que nessa área, é difícil ele errar, gente. Ele é muito bom no que ele faz, nesse sentido. E a ilustração que ele usa é que é como se a gente estivesse no campo de batalha, falando de batalha espiritual em relação à questão de espíritos imundos. É como se nós estivéssemos no campo de batalha, mas no campo de batalha que nós já temos a vitória. Nós já vencemos, Jesus já venceu, lá antes da fundação do mundo. Jesus já tinha vencido. A gente só precisa manter a nossa base. A gente precisa manter a posição. O que o inimigo quer? Quer que a gente saia do nosso lugar. Quer que a gente comece a ceder para coisas que nós não deveríamos ceder. Então Jesus manda ele calar a boca, porque Jesus não queria que fizesse marketing para ele. Porque aquele tipo de marketing ia ser ruim para ele e depois vocês viram o que acontece, que ele já não podia mais fazer um monte de coisa que ele, sabe, porque a coisa ficou louca. Dessa vez aqui, fala que sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Né? Então, não há como negar essa realidade. Uma coisa de extrema importância acerca disso, e algumas pessoas já nos perguntaram, por que isso acontece no meio neopentecostal e pentecostal pra caramba, e na maioria das igrejas históricas ou igrejas mais de boinha não acontece? Existe uma realidade de que onde é dado muita ênfase, muitas coisas acontecem, até mesmo quando não acontece. Existe a realidade de que existe outros tipos de possessão, de pessoas que não estão gritando nem sacudindo, mas estão endemoniados. E
existe uma outra realidade. E essa eu falo com muito temor e tremor, gente. É que existe uma coisa, eu vou explicar no capítulo 5 lá, eu não vou gastar muito tempo nisso, porque assim, requer uma ênfase maior, e assim, que existe uma realidade que também é patológica, na questão das emoções, da questão emocional. E a gente tem muita similaridade em coisas desse tipo. O termo em inglês é convulsionar, ou como se fosse um ataque epilético, devido a uma falta de termo melhor, eu acredito. Então, há muita semelhança diante de algum surto psicótico, ou uma explosão de um monte de coisa, que assim, não sou médico, não sou psicólogo, terapeuta, nem seja o que for, psiquiatra. Mas essa realidade, na perspectiva bíblica, a gente vê isso também. Que existe essa realidade. Uma das coisas que eu gostaria que vocês ouvissem da minha boca, gente, tá? Falar assim, o pastor falou isso? Falou, tá? É que eu não sou cético. É que eu não sou racionalista acerca das coisas de Deus e acerca das astúcias do inimigo, tá? Então, quando você vê, talvez, a gente lidando com algumas questões, talvez um pouco diferente do que é esperado, não é porque nós não cremos, não é porque eu não creio. Eu costumo dizer para o pessoal, se você não crê nessas coisas, vai para a África que você volta crendo. De verdade, gente. Vai para a Ásia que você volta crendo, cara. Você não só volta crendo, quando você volta orando mais, jejuando mais e temendo mais. Então, o que eu quero chamar a nossa atenção é para um dos valores da Calvary Curitiba, que é o equilíbrio. Então, nós não vamos olhar para as coisas de forma racional, de forma primária ou radical, mas também nós não vamos espiritualizar todas as coisas. Nós vamos lidar com essa ideia de graça e verdade. Nós vamos lidar com essa questão do discernimento. E esse é o chamado que a gente tem em relação a isso. Mais uma vez, o versículo 27. Todos ficaram admirados e perguntavam-se uns aos outros, o que é isso? É um novo ensino, a gente nunca ouviu ninguém falar disso. Com autoridade, até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. Mais uma vez, a palavra todos, uma palavra forte. Admirados, impressionados. A gente vê esses dois episódios aqui, gente, entrelaçados, onde as pessoas ficaram todas admiradas com o seu ensino e todas ficaram admiradas com a sua autoridade acerca do espírito maligno. Isso nos mostra que essas histórias, esses eventos combinados, entrelaçados, demonstram o poder de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Que é Ele que tem o poder. Que não existe ninguém que é melhor que Ele, é mais forte que Ele. Alguém poderoso uma vez estava com o seu filho doente e falou assim, Senhor, basta só uma palavra. Só fala. Não precisa nem ir lá. Então a gente vê as palavras de Jesus em ação. Sabe quando nós somos derrotados, pessoal? Mesmo tendo a nossa vitória em Cristo Jesus, mesmo Cristo sendo o vitorioso e nos chamando mais do que vencedor. Sabe quando nós somos derrotados? É quando nós vamos para a batalha e a gente confia mais na nossa força, nas nossas armas do que de Cristo. É aí que nós somos derrotados. Porque é Cristo que faz toda a diferença, é Ele que é o vitorioso, é Ele que é capaz de mudar todas as coisas. Nós temos que usar das armas do Espírito nos dá. Gostaria de ler um texto com vocês em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, para ilustrar isso. Segunda Coríntios 10, 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir
fortalezas. Quando você estiver numa situação difícil na sua vida, e parecer que o inimigo está te oprimindo, está indo contra a sua vida, contra a sua família, você pode orar esse texto aqui. Senhor, eu lembro disso aqui, Senhor. As armas que o Senhor me deu, Senhor. De destruir fortaleza, Senhor. Destrói, Senhor. Lembre que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Você é parte dessa igreja? Digo, da igreja de Jesus Cristo, do corpo de Cristo? Então está vencido. Para fechar esse assunto, essa questão de exorcismo, essa questão de coisa assim que, cara, que é barulhento, coisa do tipo, era uma prática muito normal no mundo pagão, tá? E aqui eu vou responder outra pergunta, tá? Jesus, de todas as vezes que apareceu nos evangelhos e também no livro de Atos, os apóstolos, a gente vê que não havia essa questão do que a gente vê em filme. Sabe, tipo no Stranger Things, tipo Eleven, tipo, sai sanguinho no olho. Tipo assim, não, com Jesus não era, Jesus era diferente. Então alguém perguntou assim, pastor, existe esse negócio de casa mal assombrada? Existe esse negócio de, tipo assim, cara, tem demônio não sei na onde, fortaleza não sei na onde. Gente, isso é coisa que faz para ganhar livro, para vender livro. Biblicamente não tem. Não tem, tá? Tem os caras daí lá, não vou nem citar nome, vocês sabem, os malucos doidos aí, tipo assim, cara, que vende muito livro mesmo. Mas não tem, gente. Não tem, tá? Tem a realidade, mais uma vez, tem a realidade que o inimigo é contra nós, que o inimigo é contra a nossa família. E aí, é isso aí. Tem lugares aí, cidades, teve um ministério aí 20 anos atrás, falava que você vai em Foz do Iguaçu, tinha negócio lá no Itaipu, negócio nas cataratas, negócio tipo assim, gente, Deus criou as cataratas, gente. Se tem um negócio que não vai dar para ter, cara, pode chamar de caverna do dragão lá, caverna do diabo, né, assim, mas era para ser a caverna do Senhor, porque ninguém consegue fazer algo tão lindo e belo que nem aquele negócio. Aí você vai lá, tem um versículo lá, fala que a voz do Senhor é como de muitas águas. Não dá, gente. Então, respondendo essa pergunta, não dá. Não tem esse negócio, tá? De casa mal assombrada, de lugar que tem demônio no cantinho lá no outro, tem que passar vassoura. Não, não tem, tá? Não tem. Também não é como esse negócio de filmes, tá? Assim, não é, tá? Havia no passado essa coisa de fórmula mágica dos caras que eram bichão assim, sabe? E aí rolava até um dinheiro. A gente vê em Atos 16, rolava um lance de dinheiro com adivinhação. As pessoas se perguntam assim, pô, mas será que era adivinhação mesmo? Gente, no Aguiar, eu posso perguntar para o Aguiar outra hora, que ele sabe de pesquisa e de porcentagem, mas deve ter uma porcentagem aí do lance de adivinhação, quanto é somente uma realidade das pessoas jogam assim e acontece na vida das pessoas. Deve ser uma porcentagem bem alta. Sabe assim, tipo, um dia você vai ficar careca. Tipo assim, olhar pra mim assim e falar assim, um dia você vai ficar careca. Aí eu, tipo assim, valeu. Tipo, coisa desse tipo, tá? Vamos lá, indo para a parte final. Versículo 29. Agora mudamos o tom, tá, pessoal? Mudamos o tom. Versículo 29. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se, e a febre a deixou. E ela começou a servi-los. O termo aqui para febre é a febre muito forte, algo como malária, dengue, ou coisas desse tipo, tá? Imagine comigo essa cena, gente. Não era só sogra. Era a sogra doente, mano. Foi, ninguém achou engraçado, mano. Minha sogra é maior benção no outro continente. Não, brincadeira. Minha sogra é uma segunda mãe para mim.
Pô, gente, pô, JJ, esperava mais de você, mano. Tá... Pedrão tava lá, cara, e a sogra dele tava doente, mano. Ele tava tipo assim, não traz Jesus, não traz Jesus. Aí os caras vão trazer Jesus, vai lá curar ela, tipo assim, tá bom, vamos lá. Uma observação importante. O primeiro papa teve uma sogra doente. Essa daí foi top. Aquele emoji, né, do... Explica essa daí pra nós. Pergunta pro chat GPT. Tipo assim, quem era a sogra de Pedro? Ela de verdade? Ela existiu? Jesus vai lá na simplicidade, gente. Ele vai lá, a galera devia estar naquela loucura. Ele vai lá, pega ela pela mão. Você vê que tanto para tirar coisa ruim, para levantar a pessoa e tirar e curar, ele vai lá na moral. Ele pega pela mão, levanta e fala, tá bom, vem aqui, vai. Falaram para ele, ó, a sogra do Pedro lá, tá derrubada, cara. Não sei não se vai dar ruim. Ele vai lá e se aproxima, toma ela pela mão, ajuda ela a levantar. A febre vai embora. E qual a resposta dela? Ela faz o quê, gente? Essa é a atitude do povo de Deus quando Deus faz alguma coisa boa pra gente. A gente serve. Porque nosso coração é tomado de tanta gratidão. E é isso que acontece. Fala que ela o serviu. E é isso que deve acontecer conosco quando o Senhor faz algo de bom pra gente. Nós somos tomados de grande gratidão. Seguindo adiante. Versículo 32, é isso? Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes. Todos. É muita gente, gente. E os endemoniados. Mais uma vez, toda a cidade, gente. Imagina essa cena comigo, gente. Toda a cidade. Imagina o bairro do Bacaxeri, mano. Tá rolando alguma coisa aqui e Jesus está fazendo as coisas, cara, e aí a gente quer ir embora e não dá, porque seu carro tá lá e a gente tá na frente do seu carro. Para sempre. 3 dias para sair da garagem. E aí fala que toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus, então, ele curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que eles falassem, porque sabiam quem ele era. Interessante. Ele não queria o marketing dessa galera, porque era um marketing ruim. O pessoal que é marqueteiro aí, viu? Não dá para fazer efeito reverso do marketing de Jesus. É melhor deixar com as ações dele. É melhor deixar com os seus feitos, né? Ele não queria popularidade. Ele não queria papo com o demônio. Ele não queria nada que não viesse do Senhor, do Pai, né? Então ele andava pregando e curando na Galiléia. 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Não tem muitas coisas, já falei muito sobre isso. Se Jesus precisava desse tempo de orar, imagina a gente diante das nossas vidas, da nossa fraqueza e das coisas que a gente lida. A gente precisa estar com o Senhor. E a nossa última história, 36. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, imagina a cena, gente, vamos entrar no texto. A galera tá lá, geral, cara, a galera começa a procurar. Mano, a gente precisa encontrar ele. E ao encontrar, eles disseram, todos estão te procurando. Tipo assim, cara, deu ruim. Imagina, uma galera doente. Mano, imagina o rebuliço, gente. Jesus respondeu, vamos por outro lado para os povoados vizinhos, para que lá eu também pregue. Foi para isso que eu vim. Aí ele expressa mais uma vez. O começo dessa sessão fala que ele ensinava e fala que ele veio para isso, né? 39. Então ele percorreu toda a Galiléia pregando na sinagoga, expulsando demônios. Há uma ênfase aqui. Na cura e na expulsão. E eu quero chamar a nossa atenção, já nessa parte final, é de que se você esquecer tudo que eu falei, gente, você não esqueça disso.
que diante de todas essas histórias, a coisa que mais sobressai e prevalece diante disso é o cuidado de Jesus com o ser humano, com a dignidade e o valor da vida que ele criou. Em outras palavras, ele está se lixando para as outras coisas, acerca das doenças e do inimigo, coisa assim. Não, ele estava lá para curar, ele estava lá para libertar, ele estava lá para restaurar. E assim ele é hoje, gente. Onde a vida, o ser humano é desvalorizado, ele é tratado como coisa ou uma comodidade. Jesus está significando aqui. Jesus está falando assim, ó, o valor da vida é a coisa importante. Então ele faz tudo isso, ele percorre todos esses lugares, ele gasta todo esse tempo. E aí então ele se depara no versículo 40, um leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. A gente não consegue. Eu passei já do tempo, gente, mas assim, só seguram comigo um pouquinho, tá? Eu tentei dividir esses textos da melhor forma possível, mas ainda assim, quando a gente fala de um leproso, gente, eu já tive na comunidade, gente. E não tem como seu coração ficar arrebentado. Não tem como você ver um ser humano sendo colocado de lado da sociedade, onde as pessoas têm nojo, têm pavor de querer estar perto. Estava pensando, cara, talvez era pior do que ser endemoniado, que era a vida toda. Não tinha cura para hanseníase antes. Não tinha cura para esse negócio, cara. E ainda hoje, em lugares pobres da Ásia, da África, existem essas comunidades, gente. E se você ler um pouquinho sobre isso, é de partir o coração. Então Jesus passou por todas essas coisas e ele se depara, então, para encerrar essa sessão, ele se depara com esse leproso. Esse leproso se ajoelha, não sabemos como esse cara chegou em Jesus. Era impuro tocar em alguém. As pessoas de longe gritavam, impuro. Essa era a prática acerca de quem era leproso. Imagina, gente, a gente andando na rua e as pessoas nos falando de longe, assim, ó, eu não quero estar com você, você é doente. E Jesus, mais uma vez, ele está ressignificando o que é vida de verdade. Ele não usa a palavra, você pode perceber, essa é uma observação importante, ele não usa a palavra cura-me. Ele usa a palavra purifica-me. Implorando de joelho diante dele, sabendo quão terrível era essa doença. Fica muito claro ver esse desespero. Naquela época havia uma realidade que as pessoas sabiam que só Deus podia curar um leproso. Por mais avançado talvez fosse a medicina na época, que não era. Jesus, então, no versículo 41, fala aqui, cheio de compaixão. Esse é o coração do nosso Senhor, gente. Tanta compaixão, cheio de compaixão. Jesus, mais uma vez, estende a mão. Toca num homem que não poderia ser tocado. Tocou nele e disse, eu quero que seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu como uma severa advertência. Eu amo essa parte é minha favorita. Talvez porque eu fui meio rebelde quando era mais jovem. Fico pensando, se Jesus mandasse fazer isso, acho que eu teria feito a mesma coisa. Olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Tipo assim, ó, só Deus pode curar. Você está curado? Vai lá e mostra para aqueles caras lá. Que aquela galera lá, alguma coisa diferente vai acontecer, cara.
E aí, terminando, ele fala assim, foi advertido, versículo 45, ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Acabou o ministério de Jesus no começo. Tipo assim, cara, acabou. Mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Não é incrível, gente, isso aí? Não diga nada a ninguém, tá bom. Cadê o microfone? É isso, pessoal. Acabou a parte da pregação, tá, gente?